quer tirar proveito das ovelhas e não tem pensado em cuidar delas. Quantas pessoas chegam nas igrejas por aí, passam tempo dentro da igreja e depois se desvia. Muitas vezes aquela pessoa estava enfermo e o seu líder não foi lá. Diferente da figura do pastor, na questão literal, quando uma ovelha, nós vemos lá a questão das 100 ovelhas que foi tocado o hino aqui que está escrito na Bíblia, uma parábola que Jesus falou. Quando uma ovelha estava ferida, ele foi lá buscar a ovelha. Aí os hipócritas e fariseus da nossa era agora diz que esses versículos é só se referindo a Jesus e às ovelhas aqui na terra. Que Jesus quer de volta a ovelha que está perdida, com certeza. Mas essa parábola também podemos trazer para o lado da liderança. Será que a liderança só tem visto as 99 que estão no aprisco? Ou será que a liderança tem ido atrás de uma que está ferida, machucada, perdida? Será que a liderança tem ido atrás de uma? Já é tempo de acordar. Você que é membro, você que é congregado, olhe se realmente o líder que você está ouvindo todos os dias, que você está se alimentando da palavra que sai da boca dele. Olhe se este homem, se esta mulher que está liderando você, se é realmente o verdadeiro pastor ou se ele é um ladrão e salteador. Observe. Pelas ações dele você sabe se ele é ou não. Não precisa nem o julgar e nem dizer: ah, a pastora está julgando. Não estou julgando. Assim também Jesus julgou os fariseus daquela época, que eram doutores da lei, conhecedores da lei mosaica. Mas nem por isso que eles conheciam a lei, eles obedeciam. E nós vemos aqui o terceiro ponto da nossa mensagem. Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele disse, em João 10, do versículo 11 ao 15, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Quero fazer uma pergunta para você. Se você realmente, meu irmão, se você realmente é uma ovelha do bom pastor chamado Jesus de Nazaré, que está te liderando, se realmente é um verdadeiro pastor. Você conhece, porque Jesus, ele não nos deixa enganado. Só fica enganado aqueles que não querem ver, aqueles que não querem abrir a mente para entender a palavra de Deus. E nós vemos aqui: o bom pastor é a imagem profética que foi ilustrada a respeito do Messias no Antigo Testamento. Essa imagem profética pode ser vista em Isaías capítulo 40, versículo 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que versículo maravilhoso. Diz que o pastor pega as ovelhas recém-nascidas, ou seja, os cordeirinhos, e leva até a sua mãe, para que a sua mãe amamente elas. Então nós vemos aqui o cuidado precioso do verdadeiro pastor com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Há 2 pontos que o bom pastor ressalta. Primeiro, a defesa da vida das ovelhas. Defender com os seus instrumentos. O pastor de ovelhas, ele tinha cajado. Ele andava com pedras. Ele andava com alforje. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se viesse alguém ali atacar, nós vemos o exemplo de Davi. Davi andava com pedras, com alforje. E ele, nós vemos que ele sempre estava protegendo as ovelhas que ele cuidava do seu pai. E o pastor, ele tem as armas para cuidar das suas ovelhas. Ele usa se quiser. Se ele não quiser, ele não usa. E eu te dou um exemplo.
O verdadeiro pastor, ele usa as suas ferramentas para proteger as suas ovelhas. O cajado que simboliza a palavra de Deus, para ensinar, para tirar dos maus caminhos. Na hora que ela vai cair num buraco, ele vai lá com aquele cajado e ele puxa. E nós vemos o exemplo do cajado, que havia um tipo de gancho na ponta daqueles cajados. Que quando a ovelha se distanciava, ele batia com aquele cajado nas ovelhas e afastava elas, trazia para perto de si. Quando iam cair num precipício, ele puxava com aquele gancho e socorria a ovelha. Será que a tua liderança está te socorrendo, meu irmão? Ou ela tem contribuído para você cair no abismo? O verdadeiro líder, ele tira do abismo. O verdadeiro líder, ele protege dos animais ferozes que vêm para atacar as suas ovelhas. Do lobo, como o próprio Jesus falou, que é uma simbologia do diabo. Como é que um líder, uma liderança de uma igreja, um pastor, ele protege as suas ovelhas do alcance do lobo? Amando, aconselhando, usando o cajado, usando a palavra de Deus. Usando a palavra. A defesa da vida das ovelhas, o bom pastor dá a sua vida para proteger as suas ovelhas. Foi o que Jesus fez por nós. O mútuo entendimento entre o pastor e as ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor. Nós vemos aqui nessa expressão, nessa frase, no versículo que a Bíblia nos relata, que o próprio Jesus falou, que há um entendimento mútuo entre pastor e ovelhas, um conhecimento profundo. A Bíblia diz que ele chamava pelo nome. Jesus nos conhece pelo nosso nome. A liderança tem que conhecer cada ovelha pelo seu nome. Sabe o que quer dizer isso? Não é o nome em si que quer dizer isso. Isso quer dizer o cuidado. O cuidado. Jesus nos conhece pelo nosso nome. E o pastor de ovelhas, quando ele chegava na porta do aprisco, que ele falava, somente as suas ovelhas o acompanhavam, porque elas reconheciam a sua voz. Era um entendimento mútuo entre o pastor e as ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor. Assim, para quem quer vencer sua cegueira, é importante conferir a própria opinião com a do povo. Nós vemos aqui, era isso que os fariseus não faziam. Eles desprezavam as ovelhas e chamavam-nas de povo maldito e ignorante. Olha que coisa terrível. Jesus, por onde passava, ele pregava de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, e chamava as ovelhas para si de uma forma tão especial que os fariseus, eles se incomodavam e havia confusão, havia intriga que eles faziam por causa disso. Já eles, lá em João 7,49, vou pedir para o pastor ler, João capítulo 7, versículo 49, diz que os fariseus, que se diziam conhecedores da lei, que obedeciam à lei, desprezava as ovelhas e chamava o povo de povo maldito e ignorante. Pode ler, Paixão. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Amém, só até aí. Tá vendo aí? Essa multidão que não sabe da lei, o que eles quiseram dizer com isso? A multidão que seguia Jesus chamava de maldita. Não entendiam a lei, só queriam viver para obedecer à lei. Jesus, ao contrário, dizia que no povo há uma percepção infalível para saber quem era o bom pastor. E nós vemos que hoje em dia quantas pessoas seguem falsos líderes e não tem essa percepção que é o verdadeiro pastor.
Elas não têm mais a concepção. Os fariseus pensavam ter o olhar certo para discernir as coisas de Deus. Na realidade, eles eram cegos. O discurso sobre o bom pastor ensina duas regras de como tirar esse tipo de cegueira. Primeiro, prestar muita atenção na reação das ovelhas, pois elas reconhecem a voz do pastor. Prestar muita atenção na atitude daquele que se diz pastor, para ver se o interesse dele é a vida das ovelhas ou não, e se ele é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Nós vamos adiantar aqui. Em João capítulo 10, 19 ao 39, Jesus deu a sua vida pelas ovelhas, morreu na cruz e as resgatou do pecado. No contexto do Evangelho de João, ele não havia ainda consumado seu propósito. Os judeus daquela época, e especialmente estes dois grupos, estavam ouvindo suas palavras. E ele estava realizando milagres para que eles pudessem ver e crer. Ainda assim, uns não acreditavam que ele era o bom pastor. Outros acreditavam nas evidências que ele apresentava. Se ele fosse somente um homem, poderia ser tomado como insano. Mas demonstrações de milagres e curas provaram que era o Messias. E mesmo assim, os fariseus daquela época não acreditaram que Jesus era o Messias. O primeiro grupo de judeus também não acreditavam que Jesus era o Messias. O do versículo 20 não conseguia ver além do preconceito. Via um homem confinado, um homem normal. Nós vamos ler aqui João 10 e versículo 20 já para encerrarmos. Diz assim: e ele, olha bem o que os fariseus diziam, ele está dominado por um demônio. Está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Os fariseus diziam: olha, esse homem aí, ele não tem aparência de Messias. Ele não é Messias. Esse homem está mesmo possuído por demônio. Esse camarada aí é louco. Como é que vocês dão ouvido a um louco desses? A um endemoniado desses? Foi o que eles disseram com Jesus. Chamaram Jesus de demônio. Aí nós vemos que o próprio povo gritou e disse. Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Será? Então os sinais de Cristo disse que realmente ele era o Messias, mas eles não acreditavam, preferiam viver a respeito só praticando a lei, e mesmo assim não praticavam da forma correta. Muitos não gostam quando afirmamos que existem pessoas que não são ovelhas do rebanho do Senhor, mas o próprio Jesus disse isso lá em Mateus 25, 31 a 33, fazendo uma clara distinção entre as pessoas que creem e as que não creem nele. No fim, Jesus se apresenta como bom pastor. Nessa noite. No fim, Jesus é tudo. É a porteira, o pastor e o cordeiro. E quanto a nós, como estamos vendo a Jesus? Como bom pastor reconhecendo a sua voz? Ou como ignorantes seduzidos pelos mercadores da fé? Que o Espírito Santo edifique e testifique essa mensagem nos corações. Nós vemos que Jesus curou as pessoas de todas as classes sociais, tanto as desprezadas quanto as ricas. Compreendeu as emoções das pessoas, seus medos, tristezas, desesperos, ansiedades, conflitos, e nunca as desprezou por isso. Demonstrou paciência e compaixão, e quando se deparou com os enfermos, curava enfermidades, perdoava pecado, não permitiu que tradições religiosas o impedissem de aliviar o sofrimento humano. Distribuiu graça, alegria, paz e misericórdia. Então que nós possamos seguir o exemplo. Você, meu caro líder, caro pastor, que você possa seguir esse exemplo de Jesus. Ele não olhou a vida financeira de alguém, a classe social, se era rica, se era pobre, se estava curada ou se estava enferma. Mas Jesus ajudou a todas. Então que Deus abençoe
poderosamente todos os amigos e os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir aí um belo hino com o Kleber Lucas, né? Deus forte. Muito bem. Já ouvimos aí uma palavra abençoada da parte de Deus. Michel Torres está conosco. Muito obrigado, Michel. Deus abençoe. Acho que a primeira parte do programa eu perdi, caiu bem também. Tinha que compartilhar, né? Eu não compartilhei. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela Da manhã, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se vem que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o condor está, meu Deus. Tudo é cura toda dor. Se vem que no Yahvé, minha justiça é. Meu Deus, tudo governa. Muito bem, né? Graças a Deus ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus com a pastora Elisângela. Mensagem abençoada que traz edificação, né? Então, que Deus abençoe a todos. E já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, a Voz Apostólica, né? Da Igreja Apostólica Poder da Fé. Eu já quero convidar você, todos os amigos e ouvintes do nosso programa. Nós estaremos na próxima segunda-feira, lá na casa da nossa irmã Edgleide, na rua Severino, né? Severino Tagino, né? É um grande culto evangelístico ali. Estaremos pregando a palavra de Deus no bairro do Alto São Vicente, né? Queremos convidar você e sua família para ouvir, né, a palavra de Deus. Então, já agradecemos a Deus por tudo, pelas bênçãos concedidas nessa noite. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? E mensagem abençoada ouvimos aí. E na próxima semana nós vamos estar novamente aqui, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Com a permissão de nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos aqui novamente com o programa A Voz Apostólica, a partir das 21 horas, viu? A partir das 21 horas às 23 horas, aqui pela Imprensa FM. Mandamos um abraço, Pai do Senhor, para todos os irmãos, que Deus abençoe a todos, e até lá. E aguardo vocês lá no culto evangelístico. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.